Já pensou em viver dentro de uma bolha? Tipo, um mundo completamente isolado, mas com absolutamente tudo que a gente precisa para sobreviver. Parece coisa de ficção científica, né? Mas hoje a gente vai mergulhar na ciência real que existe por trás dessa ideia, que é, no mínimo, fascinante. E a grande pergunta, a que move boa parte dessas pesquisas, é essa aqui. Será que a gente conseguiria criar um pedacinho da Terra em outro planeta? Um lugar que se sustenta sozinho, seja em Marte ou até mais longe? E olha, essa não é só uma pergunta para sonhador, não. É um desafio científico gigantesco que força a gente a entender o que vida realmente significa. Então, para a gente começar a responder essa pergunta, vamos primeiro entender o conceito básico por trás de tudo. Afinal, como se cria um mundo que é ao mesmo tempo selado e autossuficiente? E aqui está a definição mais técnica. Um sistema ecológico fechado, ou CEF, é um ambiente que, em tese, não precisa de nada de fora. Nem ar, nem água, nem comida. A única coisa que ele precisa do mundo exterior é energia, que geralmente vem na forma de luz solar. É, na prática, um mundo em miniatura. O segredo todo está aqui. Dentro dessa bolha, absolutamente nada pode ser desperdiçado. O dióxido de carbono que uma pessoa solta ao respirar, por exemplo, tem que virar o alimento para as plantas. Os dejetos precisam ser transformados em nutrientes. É um ciclo perfeito, contínuo, de reciclagem total. E essa ideia de reciclagem perfeita leva a gente para uma comparação que é, assim, fundamental. Como é que os nossos melhores esforços para construir esses sistemas se saem quando comparados ao único sistema fechado que a gente conhece que funciona perfeitamente, que é o nosso próprio planeta? E quando a gente coloca um do lado do outro, o tamanho do desafio fica muito claro. A biosfera da Terra é imensa, super complexa, com uma biodiversidade que dá uma capacidade de recuperação, uma resiliência incrível. Já as nossas tentativas, elas são, em comparação, minúsculas, simples e, o pior, perigosamente frágeis. Qualquer probleminha pode desestabilizar o sistema inteiro. Mas, claro, essa ideia não existe só em laboratórios de altíssima tecnologia. Tem exemplos bem simples que talvez alguns de nós tenhamos em casa. Sabe aqueles jardins montados dentro de garrafas? Ou aquelas bolinhas de vidro com camarão, alga e cascalho? Pois é, eles são, na essência, sistemas ecológicos fechados bem básicos. Mostram o princípio funcionando numa escala minúscula. Ok, saindo desses exemplos pequenos, vamos agora para as tentativas mais ambiciosas da ciência de criar um sistema fechado em escala humana. Esses são os projetos que realmente testaram os limites do que a gente sabe. Vários projetos importantes já aconteceram pelo mundo, como os experimentos BIOS lá na Sibéria e o projeto Melissa, da Agência Espacial Europeia. Mas o mais famoso, e talvez o que mais ensinou pelo que deu errado, foi, sem dúvida, a Biosfera 2, nos Estados Unidos. A Biosfera 2 foi a tentativa mais grandiosa de todas de criar um mundo autossustentável para humanos. E a história dela ela virou um grande alerta sobre como é complicado tentar replicar a natureza. Então, o que foi que deu errado? Bom, não foi uma coisa só, foi um efeito dominó. Primeiro, os micróbios no solo ficaram superativos, consumindo oxigênio e liberando CO2 sem parar. Com o oxigênio caindo em queda livre, a vida lá dentro começou a sufocar. Em pouco tempo, todos os insetos que faziam a polinização morreram, e sem eles, as plantas não conseguiam se reproduzir, o que levou todo o sistema alimentar ao colapso. O resultado está nesse número aqui, 30%. Quase um terço de todas as espécies dentro da Biosfera 2 foi extinto durante o experimento. A vida que foi cuidadosamente selecionada para estar ali simplesmente desapareceu. Isso mostra, de um jeito bem duro, o quão frágil era o sistema. A falha da Biosfera 2 e de outros experimentos também nos ensinou lições importantíssimas sobre o porquê esses sistemas são tão difíceis de construir e principalmente de manter. Eles vivem, sabe, numa corda bamba, num equilíbrio extremamente delicado. E as fraquezas são bem claras. Primeiro, a baixa biodiversidade. Isso significa que não existe um plano B se uma espécie-chave some. Os sistemas também são super sensíveis a pequenas mudanças, o que pode fazer com que gases perigosos se acumulem muito rápido. E claro, tem o fator humano, que adiciona uma camada de complexidade gigante, desde o nosso lixo até as nossas necessidades psicológicas. E essa citação resume o problema perfeitamente. No ecossistema natural como o nosso, existe uma coisa chamada redundância. Se uma espécie diminui, outra pode meio que assumir o papel dela. Mas num sistema artificial, simplificado, essa rede de segurança não existe. Cada peça é absolutamente crítica.
Então, o que a gente tira de tudo isso? As lições que aprendemos com esses mundos fechados têm implicações muito profundas e nos levam de volta ao nosso ponto de partida, aquele sonho da ficção científica e a realidade do nosso próprio planeta. A ideia de um sistema ecológico fechado é basicamente a espinha dorsal de muitas das nossas visões de futuro no espaço. Cidades dentro de domos, estações espaciais que se bastam, colônias em Marte, tudo isso depende da nossa capacidade de um dia dominar essa ciência. Mas talvez a lição mais importante seja um pouco irônica, né? Ao tentar com tanto esforço construir uma cópia pequena e imperfeita da Terra, a gente acaba ganhando um apreço muito maior pela complexidade, pela resiliência e pela beleza da original, da nossa Biosfera 1. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se é tão difícil assim manter em equilíbrio um ecossistema artificial de alguns poucos hectares, como é que a gente pode achar que vai conseguir gerenciar melhor a ecosfera imensa e complexa do nosso próprio planeta? Talvez o maior valor de tentar construir um mundo novo seja, no fim das contas, aprender a valorizar e a proteger o que a gente já tem.